Paz seja contigo, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Espero que esteja bem a sua alma, como também a sua saúde, em nome do Senhor Jesus. Eu quero trazer uma palavra para você hoje que está em Apocalipse capítulo 2, versículo 14. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Para você entender isso que o Senhor Jesus diz aqui, ou seja, o que ele tem contra algumas pessoas, nós precisamos entender quem é Balaão e quem foi Balaque. Balaão, ele era um profeta de Deus e Balaque era o rei dos medianitas, e ele contratou Balaão para amaldiçoar o povo de Deus, o povo de Israel. O povo de Israel estava conquistando a terra prometida e Balaque, com medo do povo de Deus, né, ele queria derrotar o povo de Deus, ele contratou Balaão para amaldiçoá-los porque ele sabia que o povo de Deus tinha a proteção de Deus. Então, se não fossem amaldiçoados, o povo de Deus não conseguiria ser derrotado. Então ele chama Balaão, contrata ele, paga ele dinheiro. Balaão tenta amaldiçoar o povo de Deus 3 vezes, mas Deus diz para Balaão: Balaão, como pode amaldiçoar a quem eu abençoei? Ou seja, era impossível amaldiçoar o povo de Deus, porque eles tinham a bênção de Deus. Então Balaque, ele vendo que Balaão não conseguia amaldiçoar, ele vai lá e toma o dinheiro que ele havia pago a Balaão. Então Balaão faz uma proposta para ele: olha, eu quero o dinheiro e eu vou te ensinar como que você faz para que o povo seja amaldiçoado. Ou seja, ali Balaão, ele doutrina, ele ensina Balaque, né, a ensinar o povo de Deus a pecar, a cometer prostituição, né, e também a idolatria. Ou seja, a doutrina de Balaão é o quê? É ensinar o pecado, certo? Querido, você não conhece ninguém que nasceu sabendo praticar o pecado. Apesar que o pecado está na carne da pessoa, como a Bíblia diz que está na nossa carne, faz parte da natureza humana, mas é necessário que alguém ensine o pecado. Ou seja, você não conhece ninguém que nasceu sabendo fumar, sabendo tomar cachaça, sabendo se drogar, né? Mas o diabo, ele aproxima da pessoa, você está me entendendo? Alguém para ensinar a pessoa o pecado, alguém para ensinar aquela pessoa a mentir, alguém para ensinar aquela pessoa a prostituir, né? A roubar, certo? A se drogar. Ou seja, é a doutrina do diabo. E muitas pessoas, né, são doutrinadas no pecado durante anos, 20, 30, 40 anos, doutrinadas no pecado. Quando elas conhecem o Evangelho, recebem a Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas e começam a frequentar a igreja, ali na igreja elas começam a ser doutrinadas no Evangelho, que é o contrário da doutrina de Balaão. A doutrina de Balaão ensina você o pecado, e o Evangelho ensina você, certo, a se livrar do pecado, a fugir do pecado, né, a se lavar no sangue de Cristo que foi derramado na cruz do Calvário para perdoar os seus pecados. Porque o pecado, irmão, ele destrói a igreja, ele mata, ele aprisiona a pessoa, ele escraviza, traz depressão, né? Ele pode colocar a pessoa doente, aleijado, doente na alma, certo? O pecado, ele pode destruir e ele destrói, certo? Por isso que nós temos que o quê? Nos lavar no sangue de Jesus, que nos purifica de todos os nossos pecados. Você entendeu? Talvez você foi doutrinado em muitas coisas erradas. Você foi ensinado a fazer muitas coisas erradas. Vemos hoje dentro das igrejas alguns ensinamentos errados, doutrinas de demônios sendo ensinadas. Eu fui numa igreja, eu expulsei demônio de uma diaconisa, a diaconisa falou: pastor, o pastor da igreja me ensinava que o demônio, para sair de uma pessoa, tinha que entrar dentro de mim para depois ir embora. Ou seja, a doutrina de demônio, né? Doutrina errada. Né? O demônio não entra dentro de você para ir embora. Você expulsa ele no nome de Jesus e pronto. Você entendeu? É um exemplo que eu estou te dando. Mas são muitos ensinamentos errados que você vê na internet, que você vê até mesmo em algumas igrejas, né? Pessoas sem conhecimento bíblico tentando ensinar e ensinam errado. Por quê? Porque a doutrina de Satanás está aí. Jesus, ele diz: mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, ou seja, tem no meio de você
aquela pessoa que ensina o pecado. Então foge da doutrina de Balaão, foge daqueles que ensinam o erro, que ensinam o pecado, e se aproxime daqueles que ensinam o correto, que ensina a palavra de Deus, que ensina servir ao Senhor Deus de todo o seu coração, em nome de Jesus. Amém? Fica essa palavra para você. Você é livre, você não precisa seguir a doutrina do diabo. Encha a tua mente com a doutrina de Deus, com a doutrina de Cristo, certo? Deixa Deus transformar a tua mente e Ele vai transformar a sua vida em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar por você. Senhor Deus, em nome de Jesus, lava essa pessoa no sangue de Cristo que foi derramado na cruz do Calvário, perdoa os pecados dela, Senhor. Livra ela do mal, em nome de Jesus. Livra ela de toda ação de Satanás, dos demônios. Descauteriza a mente dessa pessoa, meu Pai, que está cauterizada. Essa pessoa, meu Deus, que pensa que o pecado é algo normal, que o pecado não vai fazer mal nenhum para ela, que não tem problema ela continuar nessa prática do pecado escondido. Meu Deus, livra ela agora, meu Deus, dessa cauterização de Satanás na mente dela, em nome de Jesus. Que ela possa se arrepender dos seus pecados e ela possa mudar de vida e servir ao Senhor Jesus de todo o coração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Que Deus te abençoe e até a próxima palavra. Me siga nas redes sociais, no Instagram, Ronaldo Amaral Júnior, no YouTube também e também no Facebook. Tem também o Facebook da Ordem Mundial dos Capelães Evangélicos. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, e que a paz esteja no seu coração e na sua família. Paz seja contigo.